nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Vamos falar sobre zaga do Corinthians, se acertou, se adaptou ao Brasil, está jogando muito. Vamos falar sobre mercado da bola. Será que pode ter troca entre Gustavo Mosquito e Alex Santana? Vou dar uma atualizada também geral para vocês. Semana da transparência e muito mais notícias referentes ao nosso timão, nosso clube do coração. Que eu peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar o canal a chegar à marca de 30 mil inscritos, tá fiel? Vou sortear duas lindas camisetas do Timão quando a gente alcançarmos esta marca. Então chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque parece, fiel, tá dando a entender que o Corinthians acertou sua dupla de zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique, fazendo ótimas partidas pelo Timão, tá? Inclusive contra o Nacional do Paraguai, obviamente que o Corinthians dominou o jogo completo e aí não tomou gols, fazendo uma ótima partida. Mas a zaga do Corinthians não vem falhando, tá fiel? E ontem contra o Atlético Mineiro foi uma verdadeira prova de fogo. Não vou entrar no mérito total da partida, porque já falei no vídeo anterior e no vídeo de ontem. Mas a zaga do Corinthians vem fazendo ótimos papéis dentro de campo. Para vocês terem uma noção, a zaga do Timão parou o ataque de Hulk e Paulinho, que vem se destacando muito bem, é um time muito forte e os atacantes aí praticamente nem mexeram dentro de campo com Gustavo Henrique e Félix Torres. Obviamente que ainda não é uma adaptação 100%, mas o Corinthians está no caminho certo com esses dois zagueiros. Temos também o Kaká, que ainda não conseguiu oportunidade, afinal, já conseguiu uma oportunidade e falhou no gol, tá fiel? Diante do Racing de Montevidéu, mas é um Corinthians em reconstrução. E toda reconstrução começa por uma boa zaga. Eu acredito que o Corinthians está começando bem com Félix Torres e Gustavo Henrique. Quero que vocês comentem, porque eu quero saber muito a sua opinião referente a este assunto. O que vocês acham de Félix Torres e Gustavo Henrique na zaga do Corinthians? Vocês acham que estão se adaptando? Vocês acham que a gente tem que contratar outro zagueiro? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, semana da transparência, até este presente momento ainda não saiu nenhuma nota ou nenhuma divulgação aí, não marcou também nenhuma coletiva de imprensa. Augusto Melo que deu prazo até dia 15, que é hoje, para o Corinthians revelar de como ele assumiu o Corinthians e revelar também todos os valores financeiros envolvendo aí desde a sua posse no mandato do Corinthians até os dias de hoje. Ele prometeu um Corinthians totalmente transparente, diferente da gestão passada. Até o presente momento não aconteceu nada. Inclusive, ele vai revelar de como ele assumiu o Corinthians, como estava a situação financeira do clube, o que preocupa e muito os ex-mandatários do Timão, tá fiel? Não aconteceu ainda, pode ser que aconteça, mas hoje eu acho que ainda é difícil. Mas dessa semana, fiel, não passa. Muitos inscritos me perguntando que devido àquela reunião que teve com o André Sanches, que ele poderia ter mudado de ideia. Fiel, essa informação, ela é mentirosa. O Augusto Melo não mudou de ideia, Ernest Young já deve estar terminando o relatório e nessa semana não passa. O Augusto Melo prometeu que vai revelar tudo aí em questão relacionada ao Corinthians e coisas vêm por aí, tá fiel? Coisas aí difíceis de ler ou difícil de escutar, vem por aí, porque aquela gestão só prejudicou os Corinthians, deixando ele aí há 5 anos sem títulos e com recordes aí absurdos de como 40 anos depois o Corinthians foi eliminado da fase de grupo da Libertadores, tá fiel? O Corinthians foi eliminado na semifinal do Paulistão também, porque tinha um time medíocre dentro da Neoquímica Arena, lotada. Quase fomos eliminados no início da Copa do Brasil para o Remo, time de Série C, enfim, recordes e recordes, fora que quase caímos na segunda divisão do brasileiro, recordes e recordes aí que essa gestão do Duílio Monteiro Alves conseguiu quebrar. E não é só o Duílio Monteiro Alves que é o culpado. André Sanches que passou o bastão para ele, de um Corinthians também já destruído financeiramente e queimado no mercado. Então Augusto Melo, fiel, contratou aí 11 jogadores, fazendo aí quase um milagre por um Corinthians que está totalmente queimado no mercado da bola. Então parabéns ao Augusto Melo pelo trabalho que vem feito e queremos saber sim todas as revelações possíveis sobre o que de mal essa gestão passada fez para prejudicar tanto assim o nosso timão. Comentem que eu quero saber sua opinião. Assim que sair uma coletiva ou uma informação nova, eu vou trazer para vocês aqui totalmente atualizada, certo, fiel? Vamos continuar falando de Corinthians, porque o Wesley, fiel, está para receber uma proposta do PSG, despertou o interesse aí do clube francês.
um dos clubes aí mais ricos do mundo, e a proposta pode chegar até 30 milhões de euros, fiel. Informações aí do Samir Carvalho. Fiel, neste vídeo aqui, neste canal, eu dou os créditos para as pessoas que têm a informação diferente de muitos outros canais. Quem trouxe essa informação foi o Samir Carvalho. Inclusive, não foi ele que trouxe em primeira mão. Foi o portal, fiel, vou até ler aqui para não cometer nenhuma injustiça aqui com vocês, tá? Foi o portal Ficharres, tá? É um portal de grande conceito no cenário esportivo e trouxe essa informação que o PSG, então quer dizer, essa informação ela não veio do Brasil, que o PSG vai entrar na briga para trazer o Wesley junto com o Everton da Inglaterra e o Sevilha da Espanha. Porém, as propostas do Everton e da Sevilha variam entre 24 a 25 milhões. Já o PSG chega com uma bala de 30 milhões de euros, equivalente aí mais ou menos a 113 milhões de reais. Já tem um histórico de negociação que eles contrataram aí o Gabriel Moscardo, que hoje está no Corinthians, mas no meio do ano vai em definitivo para o PSG. Ele está como se estivesse emprestado. Recuperou de lesão e o Corinthians decidiu não inscrever ele em campeonato nenhum para não correr o risco também do jogador se machucar. Espero que se o PSG fechar com o Wesley, não seja nos mesmos moldes que o Duílio fechou com o Moscardo, para o PSG tendo que pagar em 4 anos. Uma barbaridade, um dos clubes mais ricos do mundo, ter que pagar em 4 anos uma joia do Corinthians, porque o Gabriel Moscardo, se não tivesse vendido, era titular absoluto hoje neste time do Corinthians. Então o PSG podendo levar o Wesley. Fiel, sinceramente eu acredito muito que o Corinthians vai perder o Wesley sim no meio do ano. Ele está super valorizado aí no mercado europeu. É uma condição de contratação que eles adoram, que é o jogador jovem, porque tem perspectiva de venda futura, tá? Olha o Murilo do Nottingham Forest aí sendo especulado nos principais clubes do mundo por uma grana altíssima, avaliada em quase aí 80 milhões de euros. Então a Europa ela adota, ela gosta também desses jogadores jovens com grande potencial. O Wesley aí tendo grandes chances de sair do timão. Tá, fiel? Ainda sobre o mercado da bola, saiu informações, eu vou te contar agora, que o Corinthians poderia estar interessado aí no Alex Santana, meia central do Atlético Paranaense. Eu já te falo de imediato que a informação ela não é como chegou para vocês. É o Atlético Paranaense que está interessado no Mosquito e sugeriu que o Alex Santana poderia ser envolvido em uma troca com o jogador. Alex Santana não é titular no Atlético Paranaense e nem o Mosquito no Corinthians. Te falo que a negociação existe, ela está em estágio inicial, mas eu acredito, eu corintianeiro, que não vai dar em nada. Por quê, fiel? O Gustavo Mosquito, o Corinthians já deixou claro que esse jogador está praticamente negociável. O Red Bull Bragantino já tentou sua contratação, depois já tentou envolvendo os jogadores, que foi o caso do Lucas Evangelista, só que o Corinthians mantém conversas com o Lucas Evangelista por ser pedido do Antônio Oliveira. Porém, vários outros clubes também já tentaram a contratação do Gustavo Mosquito, inclusive o Santos também, fiel. O Corinthians já deixou claro que ele é inegociável. O Corinthians acredita que o jogador ele pode ser bastante útil aí para o Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil, e é um jogador interessante mesmo, porque toda vez que ele entra ele não faz feio, um jogador rápido aí e ótima opção para o segundo tempo. Fora que os campeonatos do Brasil são bastante extensos, ó, principalmente o Brasileirão, e o Corinthians vai ter que mesclar muito esse time para priorizar algumas competições, ou por estar nas quartas finais de outro, para aí oportunizar competições em que você esteja num estágio mais avançado. Então você vai jogar com uma equipe titular aqui, vai desfalcar ali, jogar com uma equipe reserva. É natural conforme vai avançando aí nas competições. O Gustavo Mosquito ele é muito útil para isso. Já sobre o Alex Santana, ele vê o Corinthians com bons olhos. Porém, como eu disse para vocês, as conversas existem. Não está descartado, tá, fiel? E pode ser que aconteça? Obviamente que pode, tá, fiel? Mas eu acredito que por parte do Corinthians, ele não vai aceitar. Já que não é o Corinthians que procurou o Atlético, quem procurou o Corinthians foi o Atlético Paranaense e não o Corinthians que procurou o Atlético, como muitos estão falando aí, tá, fiel? Mas eu quero que vocês comentem referente ao Alex Santana. Vocês acham que seria uma boa contratação para o Corinthians? Vocês acham que compensa trocar com o Gustavo Mosquito? Ele seria um bom meio campista aí para o Timão? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Fiel, o Corinthians também vai jogar aí contra o Juventude na segunda rodada do Brasileirão
fora de casa e a gente pode ter novidades. O Michael já voltou, está recuperado, inclusive ele entrou mal. Fiel, deu um probleminha na luz aqui, deixa eu ver se eu consigo ligar. Perfeito, tá? Ou então, como eu estava dizendo para vocês, o Michael já está totalmente recuperado. E o Diego Palacios tem grandes chances de retornar ao time do Corinthians diante do Juventude. Ele já treina com bola, já treina com a equipe, tá, fiel? E tem grandes chances de estar à disposição do Antônio Oliveira. Corintianeiro, mas qual a importância da volta do Diego Palacios hoje? Fiel, o Corinthians, apesar que o Hugo não fez uma má partida contra o Atlético Mineiro, tá? E fez uma boa partida contra o Nacional do Paraguai. Mas o Diego Palacios estava em ascensão, jogando muito bem. E infelizmente machucou na terceira rodada do Paulistão diante do São Bernardo. Mas é um jogador muito bom e é um jogador que a gente está na expectativa, porque a gente não tem outro lateral e o Hugo e o Matheus Bidu oscila bastante, tá, fiel? Então, Diego Palacios próximo de retornar ao Corinthians, e é até bom pra gente ver o quanto urgencial é a contratação de um lateral. Se dá pra gente aguentar aí com o Diego Palacios, a gente vai ter que contratar de forma emergencial um lateral. As negociações com o Riquelme estão paralisadas, porém não estão descartadas, tá, fiel? O Corinthians ainda pode tentar a contratação do lateral, já que é pedido do treinador Antônio Oliveira. Foi o primeiro pedido do treinador, tá, fiel? Mas está fria, muito difícil de vir. O Cuiabá pede valores extremamente altos. Certo, fiel? Tem de mais atualizado do Corinthians, é isso. Quero agradecer demais a sua presença neste canal. Obviamente, qualquer informação nova que tiver, eu vou trazer aqui para vocês, sem sombra de dúvidas, tá? O meu muito obrigado por tudo. Espero aí ter transmitido para vocês da melhor forma possível essas notícias do Timão, que você possa ter absorvido ao máximo. Amanhã, 11h30, 11h40, já tenho um compromisso com vocês aqui, cheio de informações do Timão, tá, fiel? Meu muito obrigado mesmo e vai, Corinthians!